A paz do Senhor para os irmãos, vamos estar dando início ao capítulo 1 da unidade 3 de História da Igreja. Vamos falar sobre Martinho Lutero. Quando se fala de reforma protestante, e se fala de Martinho Lutero como precursor da reforma protestante, nós precisamos compreender que Lutero simplesmente ele continuou o trabalho de muitos outros que foram pré-reformadores, mas que não tiveram a mesma sorte que Lutero, que ali ou morreram na fogueira, foram perseguidos pela igreja. Nós precisamos compreender que Lutero foi mais uma peça tendo um processo ali permitido e executado pela soberania de Deus para que a igreja voltasse à verdade do Evangelho. O combate a qualquer tipo de reforma a ser efetuado no catolicismo romano era muito grande, a não ser que partisse de reis poderosos, como aconteceu ali na Contra-Reforma, que partiu dos reinos espanhóis, ali de Castela e Aragão. Se partisse de padres, de movimentos internos da igreja em si, não seria algo muito bem recebido. E ali o catolicismo romano ele perseguiu todos aqueles que intentaram uma melhora dentro da igreja. Alguns foram protegidos pelo Estado, outros não tiveram tanta sorte. E Lutero teve uma relativa proteção, um eleitor da Saxônia, Frederico III. Tudo isso está ali dentro da história da vida de Lutero e nós vamos passar alguns pontos acerca da vida de Lutero neste momento. Lutero foi filho de um minerador que lhe impôs uma educação rigorosa. Ele ingressou na Universidade de Erfurt em 1501 para cursar direito conforme o desejo do pai. Diante de uma tempestade entre Eisleben e Erfurt, ele fez um voto monástico a Santana, ingressando na ordem agostiniana em 1505. Foi a Roma, onde se indignou com a pecaminosidade presente na capital. Formou-se doutor em teologia em Wittenberg, passando a pregar a partir de 1512 neste local onde foi pastor, sobre Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus. Combateu a política de indulgências estabelecida à época por Roma, onde fixou à porta do castelo de Wittenberg 95 teses de questionamento à política das mesmas, em 31 de outubro de 1517. Em 1518, obteve o apoio de Frederico III, eleitor da Saxônia, que viveu entre 1463 e 1525. Em 1518, 1519, participou de um debate em Leipzig com John Eck, onde declarou que um concílio pode cometer erros e que somente as escrituras sagradas podem estabelecer artigos de fé, não podendo nem o Papa e nem a Igreja fazê-lo. Escreveu 3 panfletos a fim de propagar suas ideias. O primeiro tinha por título Apelo à Nobreza Germânica. Era uma contraposição aos ensinos romanos de que a autoridade espiritual era superior à autoridade temporal e de que somente o Papa poderia interpretar as Escrituras e convocar um concílio. O segundo tinha por título Cativeiro Babilônico, que era uma contraposição aos sacramentos como meios da graça. E a terceira obra tinha por título Sobre a Liberdade do Homem Cristão, que era uma afirmação do sacerdócio universal dos crentes como resultado da fé pessoal em Cristo. Lutero foi excomungado pelo Papa em meados de 1520, reagindo com a queima da bula papal e dos livros de direito canônico, numa reunião pública em dezembro do mesmo ano. Foi convocado, sob um salvo-conduto, à Dieta de Worms, em 1521, perante o imperador Carlos V e os príncipes alemães, onde foi interrogado sobre a autoria de seus escritos, respondendo ao final: já que me pede uma resposta simples, darei uma que não deixa margem a dúvidas. A não ser que alguém me convença pelo testemunho da Escritura Sagrada ou com razões decisivas, não posso me retratar, pois não creio na infalibilidade do Papa nem dos concílios, porque é manifesto que frequentemente se tem equivocado e contradito. Fui vencido pelos argumentos bíblicos que acabo de citar, e minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não quero me retratar, porque é perigoso e não é certo agir contra a sua própria consciência. Que Deus me ajude. Amém.
Isso foi dito em 15 de abril de 1521. Foi isolado por segurança no castelo de Wartburg, no mesmo ano de Worms, por Frederico III, onde traduziu o Novo Testamento para o alemão. Reunião dos príncipes alemães em 1526, na Dieta de Speyer, entre os que pertenciam ao sul, que eram católicos, que apoiavam a Roma, e os que eram do norte, que apoiavam Lutero, onde cada governante estava livre para seguir a fé que entendia ser correta. Esta decisão foi revogada em 1529, em outra dieta no mesmo local, o que promoveu um protesto por parte dos príncipes luteranos, que deu origem ao nome protestante, pois o novo parecer determinava a proibição da fé reformada em regiões católicas, mas declarava a tolerância da fé católica em regiões luteranas. O credo de confissão luterana, elaborado por Philippe Melanchthon, 1497 a 1560, ficou conhecido em 1530, na Confissão de Augsburg. Porém, neste mesmo ano, Carlos V intentou reprimir o movimento protestante, promovendo uma guerra com os príncipes luteranos, cuja união era chamada de Liga Smalcádia. As guerras entre protestantes e católicos se intensificaram após a morte de Lutero, tendo somente um freio na chamada Paz de Augsburg em 1555. A teologia de Lutero. Lutero tinha sua teologia desenvolvida em 6 pontos teológicos descritos nos seguintes títulos: Teologia da Cruz, Conhecimento de Deus pela revelação do próprio Deus, Deus oculto e revelado, Justificação, Sacerdócio universal e Sacramentos. Quando se fala da teologia de Lutero, é necessário entender que Lutero não foi um teólogo que fabricou uma teologia sistemática como Calvino, assim o fez. Lutero ele tratava de questões pontuais. Se fosse falar de salvação, ele discorria acerca de salvação. Se fosse falar de justificação, ele discorria acerca de justificação. Mas ele não criou um compêndio teológico, não criou ali uma sistemacia na teologia reformada. Isso ficou por conta de Calvino. Da mesma forma, Zwinglio era igual a Lutero, tratava de questões pontuais, até fazia apologia da fé, discorria sobre a apologia da fé, defendia vários pontos, mas tanto ele como Zwinglio não criaram uma teologia sistemática reformada. Isso acabou Calvino fazendo esse tipo de coisa, compilando e meditando ali nos assuntos da fé. Quando se trata do primeiro ponto da teologia de Lutero, a teologia da cruz, é necessário entender que existia um pensamento presente na igreja romana e também nas demais igrejas, porque estavam surgindo da igreja romana, um pensamento baseado na escolástica, baseado na filosofia de Tomás de Aquino, que era baseado na filosofia de Aristóteles, onde se podia conhecer Deus através daquilo que se observava no mundo. Você observa o mundo e vê que o mundo ele é muito sincronizado, observa a natureza, observa que a natureza é obra das mãos de um Criador. E observando esse tipo de coisa, você chega à conclusão que existe um Criador e chega à conclusão que existe um Deus. Mas Lutero, ele refutava o obter o conhecimento de Deus através dessas vias que Tomás de Aquino ele coloca. Lutero, ele diz que só é possível conhecer Deus através da revelação que o próprio Deus faz à pessoa quando se converte. Não é possível a pessoa conhecer Deus sem Deus se fazer conhecer. Assim Lutero pensava, assim Lutero defendia. Ele não negava que era possível chegar a uma conclusão de que existe um Deus, mas conhecer Deus e chegar à conclusão de que existe Deus são duas coisas diferentes para Lutero. Ele chamava a teologia de Tomás de Aquino, oriunda de Tomás de Aquino, de teologia da glória, onde se via ali os grandes feitos de Deus, a magnificência de Deus, a soberania de Deus através das obras, daquilo que estava ali realizado, daquilo que se podia ver e observar. E Lutero ele afirmava que não, Deus é que se revelava ao ser humano através da sua graça. E nós vemos isso em algumas passagens bíblicas, porque Paulo ele conhecia tudo de judaísmo,
mas ele não conhecia Deus verdadeiramente, só veio conhecer quando Jesus apareceu a ele no caminho para Damasco e ali se revelou. Assim também Moisés no Antigo Testamento, e nós vemos essa teologia de Lutero bem presente, né, dentro do entendimento de hoje. Deus, ele se revela, não tem como a pessoa conhecer Deus sem Deus se revelar, senão vai ser um conhecimento sem experiência com Deus. É mais ou menos isso que o Lutero falava quando falava da teologia da cruz. E como é que Deus se revelava ao ser humano? Através da cruz, através da pessoa de Cristo, do sacrifício que Cristo fez na cruz. Ali ele se revelava ao ser humano, mostrando ao ser humano o sofrimento de Cristo que justificava o ser humano, imputava justiça ao ser humano e tirava a condição de pecador. Então Lutero, ele falava acerca da teologia da cruz, que você só podia conhecer Deus através da revelação de Deus, que Deus faz ao próprio ser humano, individualmente, através da pessoa de Cristo, mostrando Deus ali através da cruz do Calvário, mostrando o Salvador da humanidade, aquele que justifica o ser humano pelos seus pecados, mediante a fé, né, e não mediante as obras. Então, a teologia da cruz, ela mostra um Deus misericordioso, um Deus que, se o pecador reconhecer suas falhas e abandonar seu pecado, alcança misericórdia. E a teologia da glória, conforme mencionava a escolástica, mencionava um Deus que você encontrava pela razão e que você praticava ações meritórias para conhecer e alcançar justificação diante desse Deus. E ali vem o conflito de Lutero com a teologia escolástica, até porque Lutero tinha uma teologia baseada em Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona tinha um livro chamado Predestinação dos Santos e fala muito acerca desse tipo de coisa, da graça que Deus derrama sobre a pessoa. Deus, ele se revela, não tem como o homem conhecer Deus sem Deus se revelar a ele, e não tem como o homem receber Cristo como seu Salvador sem que Deus o revele assim. Então é compreender que essa era a teologia da cruz de Lutero. E aí nós entramos até na questão do segundo ponto, o conhecimento de Deus através da revelação do próprio Deus. É Deus que se revela, Deus é soberano, é Ele que se mostra ao ser humano, abre o entendimento do ser humano para que o ser humano compreenda quem é Deus e a condição pecaminosa na qual o ser humano se encontra e que alcança salvação através da cruz do Calvário ali no sacrifício de Jesus Cristo. Deus se revela através da pessoa de Jesus Cristo. O terceiro ponto de Lutero é o Deus oculto e revelado. O revelado nós já mencionamos, revelado em Jesus Cristo através da graça, é o Deus misericordioso, o Deus que perdoa os pecados. E o Deus oculto é aquele Deus soberano que não se dá para compreender, que predestina as coisas e de uma maneira que nós não conhecemos, não conseguimos entender. É um Deus que cria todas as coisas, que está no controle de todas as coisas e que faz todas as coisas conforme a sua vontade, e dentro dessas todas as coisas ele envia pessoas a uma condenação eterna, não por presciência, mas por predestinação. E é um Deus que o ser humano não consegue entender, não é revelado ao ser humano, o ser humano não consegue compreender esse Deus quando olha para o Deus misericordioso, para o Deus revelado em Jesus. É uma sistemática paradoxal e Lutero ele tinha por característica meditar nesses paradoxos das passagens bíblicas. A questão da justificação, acho que é o cerne da conversão de Lutero. Porque quando ele lê Romanos, ele vê que o justo viverá pela fé, ele se entende justificado pela fé dele em Cristo Jesus e no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, lhe imputando justiça para que ele pudesse viver sem a condenação que ele tinha sobre si mesmo, que toda a sua vida ele se autocondenou, se flagelava, né, se queria confessar o tempo todo seus pecados ali com os seus superiores, seus monges superiores, e ali ele tinha uma consciência pesada, até que num momento Deus se revelou a ele através de uma passagem bíblica na pessoa de Jesus Cristo, falando que o justo viverá pela fé e que isso é imputado por justiça. Deus ele imputa a justiça, não é justo, mas Deus declara o ser humano justo. Aquele que ele chama, ele declara como justo, perdoando os pecados,
através do sacrifício de Jesus Cristo, que é um sacrifício vicário, substituto. Jesus, ele levou o castigo que era nosso sobre ele, para que nós pudéssemos ser justos conforme o decreto de Deus. Então a questão da justificação que Lutero defendia era essa. E também a questão do sacerdócio universal. Já não eram necessários mediadores entre Deus e os homens. Todo cristão, servo de Cristo Jesus, ele é um sacerdote do Deus Altíssimo. Ele é um intercessor, ele tem livre acesso a Deus através do sumo sacerdote, através da pessoa de Jesus Cristo, sem precisar de outro mediador, existindo um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Está ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Então Lutero, ele compreendeu muito bem isso e pregou isso, o sacerdócio universal dos crentes, e começou a ensinar. Você tem livre acesso a Deus, você, mediante a fé, você pode crer e Deus te justificar mediante a tua fé no seu relacionamento direto com Deus, tendo você como sacerdote. Porque Deus assim te faz como sacerdote, Ele te faz ter um sacerdócio santo. E a questão final, o ponto final, é a questão dos sacramentos, onde Lutero entrou em conflito com Zwinglio. A Igreja Católica, ela tinha a crença em que na Santa Ceia do Senhor, na Eucaristia, o pão e o suco de uva e o vinho, no caso ali vinho, se tornavam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, se transformavam no corpo e no sangue de Cristo. E se pregasse ao contrário, parava na fogueira. A Igreja Católica cria dessa forma e chamava isso de transubstanciação. Era uma transformação, um transpassar a outra substância. Já Lutero, ele afirmava a consubstanciação, ou seja, permanecia sendo pão, permanecia sendo vinho, mas também passava a ser corpo e sangue de Cristo, ou seja, consubstanciação, duas substâncias num só elemento. No elemento que era o pão e o corpo. No elemento que era o vinho e o sangue. Realmente virava corpo e sangue, mas não deixava de ser pão e vinho. O católico dizia que virava corpo e sangue, mas deixava de ser pão e vinho. Já Zwinglio, ele afirma na questão da presença real, como se fosse um memorial ali realizado. A Eucaristia é um memorial acerca do sacrifício de Jesus. Então houve conflito, ocorreu uma tentativa onde se foi colocado Lutero de frente com o Zwinglio para entrar na harmonia, mas os dois saíram discordando e eles se combatiam mesmo, um escrevia contra a doutrina do outro, contra o outro, e tinha esse conflito no aceito e tinha essa divergência mesmo. Não existia tolerância naquela época, não. Então compreender que nos sacramentos Lutero defendia o batismo infantil. Para Lutero os sacramentos eram só o batismo e a ceia do Senhor, a Eucaristia. Só que o batismo infantil para Lutero era permitido também para Zwinglio, para Calvino. Somente os anabatistas é que eram mais radicais e não aceitavam o batismo de crianças. Por isso que é anabatista, rebatizado. Eles batizavam o adulto ainda que tivesse sido batizado como criança, porque não aceitava o batismo de crianças. Mas tanto Zwinglio, como Calvino, como Lutero aceitavam o batismo de crianças. E na questão da Eucaristia, Zwinglio e Lutero discordavam acerca das substâncias da ceia, acerca do entendimento do que era a Eucaristia. Então essa foi a teologia de Martim Lutero. Essa questão dos sacramentos é o que mais teve destaque acerca da não união entre os protestantes na época da Reforma. E assim nós encerramos a nossa aula sobre Martim Lutero. Que os irmãos possam estudar sobre Martim Lutero, saírem edificados e que Deus abençoe a todos os irmãos e fiquem na paz do Senhor.